Estou aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor para o seu 2026. Você quer um 2026 abençoado? Então nós precisamos, eu e você, estarmos alinhados com a palavra dele, para que a gente tenha um 2026 abençoado. A palavra de Deus, ela é escudo, ela é proteção para as nossas vidas. Você quer ser protegido em 2026? Então, medite na palavra do Senhor, obedeça a ela e você terá toda a proteção. A palavra de Deus diz que a gente não pode dar lugar ao diabo, né? Então a gente tem que se revestir da armadura do Senhor, da palavra dele nas nossas vidas. E nós seremos protegidos. Amém? E eu meditando, o Senhor falava comigo no livro de Gálatas. Todo o livro de Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6. E eu comecei a meditar no livro de Gálatas neste dia, nesse 1º de janeiro de 2026. E como eu aprendi? E nós, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós colocamos ali os nossos olhos e lemos, procuramos entender, nós aprendemos. E ali nós vamos ficando protegidos, né, por ela. Porque a obediência a ela nos traz proteção. E nós vamos resumir bastante o livro de Gálatas. Nós vamos começar com o capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que está falando? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, os Gálatas ali certamente estavam sendo confundidos com outro evangelho. E o que a gente vê no mundo hoje? Você liga a televisão, é outro evangelho. Você abre a internet, ali tem tantos outros evangelhos. E nós não podemos ser confundidos. Deus quer preservar a sua igreja. Então nós precisamos estar o quê? Alinhados com a palavra dele, nutridos com ela, para que quando chegar outro evangelho, para que ele não consiga se nos confundir, assim como ali os Gálatas estavam se confundindo. Amém? Então, a gente meditar na palavra do Senhor, não aceitar coisas erradas que não estão na palavra do Senhor, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida. Então, a vida de Deus precisa estar em nós. E tudo que nós precisamos aprender está aqui na palavra dele. Então, vamos meditar nela. Assim que der um tempinho aí, comece a meditar, grife a sua Bíblia, medite nela e você será protegido. E através de você, a sua casa, a sua família. Amém? Gálatas 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, muitas pessoas, a gente vê, principalmente final de ano, são tantas obras que a gente vê, né? Obras, são cestas básicas, as pessoas gostam de dar, principalmente nessa época de Natal, né? E não é errado você fazer obras. Não é errado, você deve fazer. Estamos aqui para refletir o amor de Cristo, não só no Natal, mas nos 365 dias do ano. Mas estas obras não te justificam diante de Deus.
O que vai justificar você é a sua fé em Cristo Jesus. Primeiro a fé e, consequentemente, as obras virão, né? Então, nós temos que ter consciência disso. Amém? No versículo 20 diz assim: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que Paulo falou para os Gálatas ali? Que não era ele que vivia mais, mas Cristo é que vivia nele. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar nossa natureza terrena fora, nossa carnalidade, lançar isso tudo fora e deixar Cristo viver através de nós. Isto é fácil? Não é fácil. O inimigo vai vir com palavras que vai te ferir, vai vir com afrontas, é na sua casa, é no seu convívio, é no seu trabalho. Você vai ver muita coisa errada acontecendo e às vezes aquilo te prejudicando, mas o que você vai fazer? Deixa Cristo viver em você. Se ele vive em você, ele tomará conta de tudo que te diz respeito. Às vezes, Deus vai te dar um posicionamento, mas deixa ele fazer do jeito dele. Não é na sua carne, não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. Então, se você está de cabeça quente aí, querendo resolver as coisas do seu jeito, não. Deus te diz hoje, não é do seu jeito. Deixa eu viver em você. Deixa eu responder essa afronta. Deixa eu agir. Deixa Deus agir. Deixa Ele viver em você. Deixa Ele cuidar de você. Amém? Agora nós vamos ler Gálatas 3, versículos 7 e o 9, onde diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos ler o 9 agora. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, como que nós vamos vencer nesse 2026? Com fé. Nós precisamos ter fé, né? E sabendo que o primeiro a ser abençoado foi Abraão, e nós somos descendentes de Abraão, então nós somos abençoados como ele. E crer, confiar em Deus, ter fé em Deus. Como que nós vamos vencer em 2026? Com a fé de Abraão. Com a fé de Abraão. Você precisa ter fé, a fé de Abraão. E você vai vencer assim como ele venceu. Você precisa obedecer como Abraão obedeceu. E você vai vencer assim como Abraão venceu, assim como Jesus venceu ali na cruz do Calvário, em obediência ao Pai. Então, pela fé, nós vamos vencer em 2026. Nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Gálatas agora. Nós estamos resumindo, viu? Então, 4:31, vamos ver o que está falando. 4:31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, nós somos o quê? Filhos de Deus. Quando você entrega sua vida para Jesus e o aceita como o único e suficiente Salvador dela, o que acontece com você? Você se torna filho, filha de Deus. Ali você passa pelas águas, ali você nasce de novo e ali você se torna
filhos, filhos de Deus. Então nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos uma paternidade, nós temos um pai que cuida de nós. Então você está aflito, você está angustiada, você não sabe o que fazer, que rumo tomar. Você tem um pai. Fale com ele, vá para os pés dele, peça direção. Peça ajuda, você tem um pai, você tem um pai, você não é escravo mais deste mundo, você tem uma paternidade, vá para os pés do Senhor e você terá vitória em 2026, você não é qualquer um mais não, você é filha de Deus, se você já entregou a sua vida para Ele, se você já arrependeu dos seus pecados, se você já fez tudo ali que a palavra de Deus manda, você não está só, você tem um pai, e pai cuida, pai não fica apontando defeitos, pai não fica te acusando, sabe? Tantas coisas que o mundo faz. Pai não faz isso não. Pai ampara, pai dá colo, pai aconselha, pai dá direção, pai ama. E assim é Deus conosco. Vá para o colo dele, vá para os pés dele. Fala com ele, pai, eu preciso do Senhor. Me ajuda e ele vai te ajudar, né? Então, confie no que Deus já fez por você. Ele já fez muito. Ele já te tirou desse mundo, da escravidão. Agora você tem uma paternidade. Você não é qualquer uma mais. Amém? Gálatas 5 é muito bom, gente. E nós vamos ler o versículo 9, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se um pouco de fermento leveda toda uma massa, um pouquinho de pecado pode corromper toda a nossa vida. Muitas pessoas acham que pecadinho pode. Isso aí não tem problema, pecadinho. E pecado é só matar, roubar? Não. Um pouquinho de pecado vai te corromper. Vai estragar o que Deus tem para você. Então, tire o pecado da sua vida. Não deixe esse pouquinho te corromper. Não deixe. Deus quer falar com você. Igreja do Senhor, fuja do pecado. Amém? Agora nós vamos ver o versículo 16 ao 24. Do versículo 16 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. O que a gente mais vê neste mundo, gente? Hoje, você vê tanta prostituição, tanta coisa errada, e as pessoas achando tudo normal. A impureza, quantas impurezas estão nesse mundo? Quanta sujeira! E as pessoas achando tudo normal. Aqui fala da lascívia, da idolatria. Quanta idolatria tem neste mundo ainda? Tanta
coisa se colocando no lugar de Deus. Quanta veneração a coisas que não poderiam ser veneradas, né? Feitiçarias. Hoje está tudo escancarado aí na internet, né? E as pessoas achando que aquilo está normal. Cuidado. Vá para a palavra do Senhor. Medita nela, estuda. Cuidado. Inimizades. Quantas inimizades as pessoas têm hoje? E nós não podemos ter inimizades. Nós não podemos. Se você ofendeu, vai lá pedir perdão. E se o outro vier te pedir, dá o perdão. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós não podemos ter inimizade. Porfia, né? Competições, ciúmes, iras, discórdias, facções, é um querendo, eu tô do lado desse, não tô do lado desse, gente, cuidado com isso. Invejas, quantas pessoas sentem invejas das outras? Errado, feio, abominável. Porque qual o primeiro que teve inveja? Lúcifer. Ele intentou ser igual a Deus. Cuidado. Bebedices. Olha aí esse final de ano. As pessoas só bebendo, estragando a sua saúde. Aí não sabe o que está fazendo. É horrível. Glutonarias, aquela comilança. É só comer, pessoas vazias demais, né? Pessoas precisando do Senhor. E aqui fala ainda, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem muitas pessoas que pecam e falam, não tem problema. Deus não importa com isso. Não, o que tem? É lindo, é bonito. Ah, é? Se você está praticando isso aqui, ó, a palavra de Deus fala que estas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, a gente tem que andar no Espírito. E aqui fala, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, gente, andar no Espírito é fácil. Você está no corpo de carne. A sua carne, ela vai lutar contra o seu Espírito. Mas você precisa buscar o amor de Deus, a alegria que vem do Senhor, a paz de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus. Gente, sabe uma pessoa maligna? É aquela que quer destruir a outra. A pessoa maligna, sabe um câncer maligno? Ele mata o outro. E tem pessoas malignas que querem matar o outro. Então, a gente tem que fugir disso. A gente tem que ser benigna, abençoar as pessoas, dar vida para as pessoas. Não é fácil. Mas se você quiser um 2026 abençoado, você precisa amortecer a sua carne. E você precisa ser uma pessoa bondosa. Você não pode agir na sua razão, não. Quando você busca razão demais, você deixa de ser bondosa. Ande no Espírito. Busque a bondade de Deus. A bondade de Deus, ele é bom sem a gente merecer. E nós temos que ser bom com aqueles que não merecem. Fácil? Não. Mas é assim que tem que ser. Porque senão o seu 2026 não vai ser bom, não. E nós temos que ter fidelidade, ser fiel com as pessoas. Na frente é uma coisa, nas costas é outra. Que coisa, hein, gente? Isso não é coisa de cristão. E nós temos que ter uma cara só, não duas.
é uma só. Mansidão, domínio próprio. Ah, mas aconteceu isso. E você tá cheio de razão, mas você vai dominar a sua carne. E você vai com mansidão, com domínio próprio, para resolver aquela situação. Uma vez, minha filha falou para mim, sabe, mãe? Quando tem um fogo, a gente vai com a água. Então, quando tem um problema, você não vai jogar mais fogo nele. Você não vai incendiar tudo, você vai com a água, com o Espírito. A gente nunca põe mais fogo em uma situação. A gente vai com a água, com a palavra, para tirar todo aquele fogo daquela situação. É fácil? Não é fácil. E se você tiver que resolver uma situação, busque o Espírito Santo em primeiro lugar. Vamos comigo resolver essa situação, para que eu não fale nada que depois eu não dê conta de consertar. Então, nós temos que ter responsabilidade. Nós somos filhos de Deus, nós representamos Ele nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E tem muitos crentes aí sendo as trevas da terra. E o amargor dela também. Então, nós somos sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que agir diferentes. Nós temos que ser diferentes. E a palavra de Deus vai nos ajudar a sermos diferentes. É ela que vai nos ensinar a andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Sem esta palavra aqui, a gente não vai dar conta. A gente vai se julgar cheios de razão, sem ter razão nenhuma. Então, para termos um 2026 abençoado, nós vamos ter que andar no Espírito. Vamos ter que abandonar a nossa carne. Amém? E para terminar, Gálatas 6, nós vamos estar lendo o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, gente, nós precisamos ajudar as pessoas. Ajudar eles a levar as cargas deles. Eu estava conversando com meu esposo aqui, meditando em Gálatas, e eu falei para ele, eu preciso te ajudar a levar a sua carga. Eu preciso. E que eu possa fazer isso com excelência. Então, às vezes a pessoa está precisando de ajuda e a gente não ajuda. Não é assim? Não é o meu caso, que eu tenho procurado ajudar ele nos problemas que ele tem tido, né? Mas nós precisamos disso, ajudar uns aos outros. Amar o próximo como a nós mesmos. Isso é fácil, gente? Às vezes você já está sobrecarregada, mas você está ali para ajudar. Ah, mas eu estou precisando de ajuda. Quando você ajuda, você é ajudado. Amém? Então, nós precisamos entender isso. O versículo 12 diz assim, vamos ler o 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que a gente vê no mundo hoje? Pessoas zombando de Deus. Existe uma zombaria de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher.
Então, qual o papel da igreja do Senhor? Ser luz. Ser luz aqui, ó, nessa zombaria. Ser luz aqui. Ajudar a clarear esse engano que está na vida das pessoas. Nós temos que ser luz aqui em Gálatas 5, nessas obras da carne. É a igreja do Senhor que é a luz do mundo e o sal da terra. Como que as pessoas vão entender que estão na carne quando a luz de Deus chegar? E essa luz vai chegar através de nós. Então Deus nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então às vezes você vai falar, mas ele fez algo errado comigo. O que ele fez não está certo não. Às vezes não está mesmo. Mas você vai pedir domínio próprio para lidar com a situação. Você vai ser luz naquela vida para que ela seja transformada. Amém? Vamos ler o versículo 12, que diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, e vós circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então aqui fala de ostentar, né? E eu vejo, gente, que as pessoas ostentam até o grau de entendimento que ela tem. Muitas pessoas dizem assim, eu sei mais que o fulano, e sabe, aquele nariz empinado por saber mais. Mas não é saber mais que o outro, é viver o que você sabe. Às vezes você sabe mesmo, mas você não vive o que você sabe. E o seu nariz está empinado, mas você sabe tudo que é certo e faz tudo que é errado. Então não é saber, é viver o que você tem aprendido. E no último versículo de Gálatas 6 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, Paulo ali, ele trazia na vida dele as marcas de quem segue a Cristo. Ai, gente, Paulo é um exemplo para todos nós. E nós temos que prosseguir nesse ano de 2026, fazendo como Paulo fez. Tendo fé em Deus, crendo em Deus, né? Aqui ele estava advertindo ali os Gálatas, mas advertindo com amor, com sabedoria. E assim tem que ser nós neste 2026. Advertir as pessoas, mas com amor, com graça, né? E aqui ele ainda diz, né, no verso 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E que a graça de Deus esteja sobre nós, nos ajudando, para que Cristo viva em nós nesse ano, não a nossa vontade, não a nossa carne. Amém? E eu acredito, se a gente viver Gálatas, esse livro de Gálatas, e buscarmos a palavra de Deus, meditar nela e procurarmos obedecer ela, nós vamos ter um 2026 muito abençoado. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um feliz 2026. Amém?